do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e aqui estou para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. No programa de hoje, homenageamos Amélie Gabrielle Baudet, que foi a esposa de Allan Kardec e sua fiel companheira no trabalho de codificação e propagação do Espiritismo. Amélie nasceu na França em 23 de novembro de 1795. Portanto, neste 23 de novembro se comemora seus 227 anos de nascimento. De acordo com o Dr. Canuto de Abreu, Amélie foi professora de Letras e Belas Artes, trazendo de encarnações passadas a tendência inata, por assim dizer, para a poesia e o desenho. De estatura baixa, mas bem proporcionada, de olhos pardos e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, denunciando inteligência admirável, aliando ainda a todos esses predicados um sorriso terno e bondoso, logo se fez notar pelo circunspecto professor Rivaio, em que reconheceu de imediato um homem verdadeiramente superior, culto, polido e reto. Casaram-se então no dia 6 de fevereiro de 1832. Amélie tinha 9 anos mais que o professor Rivaio, mas tal era a sua jovialidade física e espiritual que, a olhos vistos, mostrava a mesma idade do marido. Jamais essa diferença constituiu entrave à felicidade de ambos. Após concluir seus estudos com Pestalozzi, o professor Rivaio fundara em Paris um instituto técnico com orientação baseada nos métodos pestalozzianos. Madame Rivaio associou-se ao esposo na difícil tarefa educacional que ele vinha desempenhando no referido instituto há mais de 5 anos. Em 1835, o casal sofreu doloroso revés. O instituto foi obrigado a cerrar suas portas e a entrar em liquidação. Possuindo, porém, esposa altamente compreensiva, resignada e corajosa, fácil lhe foi sobrepor-se a esses tormentosos acontecimentos. Amparando-se mutuamente, ambos se lançaram a maiores trabalhos. Durante o dia, enquanto Rivaio se encarregava da contabilidade de casas comerciais, sua esposa colaborava de alguma forma na preparação dos cursos gratuitos que haviam organizado na própria residência e que funcionaram de 1835 a 1840. Amélie Baudet era dessas mulheres boas, nobres e puras, e que, despojada das vaidades mundanas, descobrem no matrimônio missões nobilitantes a serem desempenhadas. Nos cursos públicos de matemática e astronomia, que o professor Rivaio semanalmente lecionou, de 1843 a 1848, e aos quais assistiram não só alunos, que também professores no Liceu Polimático, que fundou e dirigiu até 1850. Não faltou, em tempo algum, o auxílio eficiente e constante de sua dedicada esposa. Todas essas realizações e outras mais, a bem do povo, se originaram das palestras e costumeiras entre os dois cônjuges. No que toca a Madame Rivaio, além de conselheira, ela foi inspiradora de vários projetos que o marido pôs em execução. Graças principalmente às obras pedagógicas do professor Rivaio, adotadas pela própria Universidade de França e que tiveram sucessivas edições, ele e Amélie alcançaram uma posição financeira satisfatória. O nome de Denis Rivaio tornou-se conhecido nos meios cultos e bastante respeitado. Estava aberto para ele o caminho da riqueza e da glória no terreno da pedagogia. Sobrar-lhe-ia agora mais tempo para dedicar-se à esposa que, na sua humildade e elevação de espírito, jamais reclamara com coisa alguma. A ambos, porém, estavam reservada uma missão grandiosa pela sua importância universal, mas plena de exaustivos trabalhos e dolorosos espinhos. Primeiro, em 1854,
quando o professor Rivail foi atraído para o curioso fenômeno das mesas girantes, então em voga no mundo todo. Rivail, que adotou o nome de Allan Kardec, inicia os seus primeiros estudos sérios sobre os citados fenômenos, entrevendo ali a chave do problema que durante milênios viveu na obscuridade. Era de se ver a alegria emotiva com que Amélie tomava conhecimento dos fatos que descerravam para a humanidade novos horizontes de felicidade. Após observações e experiências inúmeras, Allan Kardec pôs mãos à maravilhosa obra da codificação e é ainda de sua cara esposa, então com 60 anos, que ele recebe todo o apoio moral nesse cometimento. Tornou-se ela verdadeira secretária do esposo, secundando-o nos novos e bem mais árduos trabalhos que agora lhe tomavam todo o tempo, estimando-o e incentivando-o no cumprimento de sua missão. Havia cerca de 6 meses que na residência do casal Rivail, exigindo da parte da senhora Kardec uma série de cuidados e atenções que por vezes deixavam extenuada. O local chegou a se tornar apertado para o elevado número de pessoas que ali compareciam, de sorte que, em abril de 1858, Allan Kardec fundava, fora do seu lar, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tomar tais iniciativas naquela época em que o despotismo clerical ainda constituía uma força não era tarefa para muitos. Havia necessidade de larga dose de devotamento, firmeza de vistas e verdadeiro espírito de sacrifício. Na história do Espiritismo, poucas foram as mulheres que se destacaram, seja como intelectuais ou como ativistas. Quase sempre seu papel situa-se num plano bem subalterno à sombra do marido. Destacam-se mais no campo assistencial, organizando chás beneficentes, administrando entidades assistenciais ou promovendo eventos promocionais. Não é o caso daquela que se tornou conhecida como a senhora Kardec. Poucas são as informações que temos sobre essa formidável mulher. Todavia, as existentes são suficientes para obtermos seu perfil somente comparável a outra grande mulher espírita de origem espanhola, Amália Domingos Soler. Mesmo com todos os condicionamentos de sua época, Amélie demonstrou que não era uma pequena burguesa totalmente passiva. Com os atributos e conhecimento que possuía, fica difícil imaginá-la apenas fazendo brioches ou preparando um chazinho para o incansável marido. Sua presença, ainda que discreta, foi decisiva na estruturação do espiritismo, de acordo com depoimentos de pessoas que com ela conviveram, inclusive do próprio fundador da doutrina. Ao longo do tempo, notadamente após a desencarnação de Kardec, Gabi, como era chamada carinhosamente por Allan Kardec, teve destacada atuação na preservação do movimento espírita nascente. Após a desencarnação do codificador, mantendo-se coerente com os seus princípios fundamentais, a viúva deu continuidade às atividades doutrinárias do esposo, até quando sua saúde pôde lhe permitir, pelo que é lembrada pelo movimento espírita como uma das maiores personagens da história do espiritismo. A nossa gratidão a Amélie Gabrielle Baudet, a fiel companheira de Allan Kardec. Assim que chegamos ao final do nosso programa Na Era do Espírito, agradecemos a atenção de todos e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.